Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. Mais uma vez, muito obrigado por apertar o play aí para nossa videoaula. Essa videoaula de hoje a gente vai falar sobre polinômios. Então, bora estudar, galera. Polinômios é o capítulo 8 do nosso livro didático. Começa lá na página 200 e introduz-se esse assunto através de situações problemas, como essa daí, ó. No quadriculado abaixo, o lado de cada quadradinho mede x unidades de medida, né? Pode ser x metros, x centímetros. Pede para calcular em função de x a área dos polígonos A, B e C, beleza? Então o que a gente quer encontrar a área desta figurinha aqui que a gente chama de losango, essa figurinha aqui que chama de triângulo, e essa, hein? Figura curiosa essa daqui, será que a gente tem um nome para ela? Basta contar os lados, né? Se você contar os lados aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. E aí, a figurinha de 9 lados, como que a gente chamava lá no ensino fundamental, lembra? Era o eneagono. Beleza? É o polígono de 9 lados, é o eneágono. Mas o que eu quero é a área, né? E lembrando que a área do losango, a área desta figurinha aqui, era bem tranquila. Quem se esqueceu aí, a área de um losango a gente encontrava fazendo uma divisão. Divisão de diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Aqui no caso a gente não tem diagonal maior e menor, mas tem as duas diagonais, né? O detalhe é saber quanto é que mede essa diagonal aqui e quanto que mede essa diagonal. Lembrando que o enunciado já falou, né, que o lado de cada quadradinho aí mede x. Se o lado de cada quadradinho aqui, ó, mede x, mede x, mede x, assim como também descendo, né, tudo aqui mede x, então eu já sei que essa diagonal tem que medir 2x e essa diagonal tem que medir 2x também. Então, lá nós teríamos esse produto, ó, 2x vezes 2x dividido por 2. Vamos fechar essa área aqui, então, seria 4x elevado ao quadrado dividido por 2. Se a gente dividir, né, dá 2x ao quadrado. Olha essa expressãozinha que surgiu aqui, hein, galera? A gente vai ver que isso aqui é o que a gente pode estar já chamando de polinômio, certo? É um polinômio aqui de grau 2, porque grau 2 a gente vai ver agora, que é o expoente aqui que indica esse grau, o maior expoente no caso. Ele tem um coeficiente, que é esse 2 aqui, e tem uma variável x. Então isso aqui já é um exemplo de polinômio. Mas vamos devagar, né? Vamos concluir aqui o problema e depois a gente vai formalizando aí essa história de o que é polinômio, o que caracteriza um polinômio. Vamos pegar agora essa figurinha B aqui, ó, que é um triângulo, beleza? Essa figurinha B que é um triângulo e lembramos que também no triângulo há uma divisão. Uma divisão entre o produto base vezes altura e o número 2. Não é isso? Base vezes altura dividido por 2? Quanto mede a base aqui desse triângulo? Lembra lá? X e x são as medidas aí dos quadradinhos. Então, também temos aqui 2x. A base é 2x. Já vamos escrever isso aqui, então. A altura, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, a nossa altura são 3x dividido por 2. E aí, nós encontraremos que este nosso triângulo tem como área, vamos lá, 2x vezes 3x, 6x ao quadrado, dividido por 2, nós teremos 3x ao quadrado. Olha, mais uma expressãozinha parecida com aquela lá de cima, só que aqui agora a gente tem um coeficiente 3, o expoente continua sendo 2, a tal da variável x continua aparecendo aqui. Vamos prestando atenção para esses detalhes, já que polinômios são expressões com essa cara aí, ou com, né, com esse termo e mais alguns adicionados aí. Vamos para o C aqui, né? Esse C talvez seja a figura mais complicada, porque não lembramos aí de fórmula para eneágono. Então, no caso desse C aqui, seria conveniente que a gente quebrasse ele em figuras conhecidas.
E se a gente quiser, pode quebrar ele aqui em 3 trapézios. Você pode enxergar um trapézio aqui em cima. Essa parte aqui forma um trapézio. Deixa eu melhorar isso aqui, né? Esta parte de cima formaria um trapézio. Forma, aliás. Vamos pegar outra cor aqui. Esta outra parte aqui também forma um trapézio, esse meio, vamos dizer assim. Mais um trapézio aqui. E para fechar, pegando uma outra cor aqui, vamos pegar esse azul. Eu teria este último trapézio aqui. Então para diferenciar, vamos chamar esse aqui de trapézio 3. O do meio ali em verde, vamos chamar ele de trapézio 2. E o primeiro lá, que inclusive é idêntico ao terceiro, né? Você pode observar que esse trapézio 1 e esse trapézio 3 são trapézios aí congruentes. Um trapézio aí que tem o mesmo formato, a mesma área. E o 2 também, de certa maneira, se a gente brincar com ele ali, consegue enxergar isso também. Mas vamos devagar. Vamos pensar como que se acha a área de um trapézio como esse trapézio 1. Vamos chamar de AT1, a área do trapézio 1. Lembra como é que calcula a área de trapézio? Você pegava a base maior, somava com a base menor. Esse resultado você multiplicava pela altura e dividia por 2 aí no final. Então, no caso do trapézio 1 ali, a gente vai pensar que a base maior, esta base aqui, ó, deixa eu destacar ela mede 3x, né? Então, vou colocar lá 3x. A base menor, que é essa de cima aqui, ó, ela mede x. Então, 3x vezes x. A nossa altura seria isso aqui, ó, essa linha na vertical. Então, também vale x. Isso tudo dividido por 2. Vamos lá, 3x mais x. Quanto que dá? 3x, aliás, está errado aqui, hein? É mais, professor. Estava escrevendo vezes. Sinal de mais aqui, ó. Cuidado. Salvamos a tempo. 3x mais x dá 4x, não é isso? 3x mais x dá 4x aqui dentro desse parênteses. Deixa eu diminuir ele aqui. E esse 4x multiplicando o x aqui, quanto que vai dar? 4x ao quadrado. Dividido por 2, eu vou encontrar 2x ao quadrado mais uma expressão com número, letra e essa letra ainda com um expoente, hein? Essa é a área do trapézio 1, né? Se eu quiser a área do trapézio... Vamos pegar o 3, que é idêntico ao trapézio 1. Então, se é idêntico, eu não vou nem perder tempo, né? A área do trapézio 3 também vai dar 2x elevado ao quadrado. E esse trapézio 2, se você prestar atenção, vou puxar para cá, área do trapézio 2. Ele também tem uma base aqui, ó, medindo 3x, uma base maior medindo 3x. Ele também tem uma base menor medindo x. Olha, as mesmas coisas que apareceram ali, ó, 3x, depois x. A altura dele também é x, olha a altura dele aqui. Bom, então a área dele também já dá para perceber que vai dar 2x ao quadrado. Finalmente, então, eu consigo descobrir a área da figura C. A área da figura C é só eu somar a área do trapézio 1. Então, vamos colocar aqui a área do trapézio 1 mais a área do trapézio 2. Vou pegar até da mesma cor para ficar bem claro isso aí. Mais área do trapézio 2 e, por fim, mais a área do trapézio 3, que totaliza aí, se a gente somar, né, 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado, 6x ao quadrado. Beleza? Olha só essas expressões, galera. Olha tudo isso aí que a gente encontrou como resposta. São expressões bem parecidas, né? E é a partir dessas expressões que a gente vai daqui a pouco chegar na definição de polinômio. Outro problema lá da página 200 é esse aqui, de um paralelepípedo retângulo de dimensões x, 2x e x mais 10, esse x aí sendo maior que 1, são retirados 4 cubos unitários. Cubos unitários são cubos de aresta igual a 1, viu, galera? Como mostra a figura.
Então vamos lá, vamos pensar nessa situação aqui, né, para ver depois o que o exercício quer. Eu tinha um paralelepípedo, cujas dimensões são x, 2x e x mais 10. Vamos até girar esse paralelepípedo para enxergar ele bem, né, lembrando como que é o formato dessa caixa de sapato aí, que na geometria a gente chama de paralelepípedo retângulo. O que vamos fazer é o seguinte, a gente vai aqui no canto aqui, ó, e vai retirar cubos unitários. Prestem atenção nesses 4 cantos aí. Vai lá e vai recortar esses cubos aí. Eu estou destacando os cubos, dando a ideia de que eles estão sendo recortados. Beleza? E aí, depois de feito isso, olha como é que fica a nossa caixa de sapato, nosso paralelepípedo retângulo, né? Supõe-se que foi recortado isso aí. Esse cubo foi embora daqui, não está aqui mais, certo? O que se pede aí é para determinar o volume do poliedro obtido depois que se recorta, né, esses 4 cubos unitários. Beleza? Volume. Vamos lembrar como é que se calcula volume de um paralelepípedo? Vamos chamar aqui de V de P. Era só pegar o comprimento dele, vezes a largura, vezes a altura, não é isso? Comprimento, largura e altura que estão aqui, ó. Comprimento, largura e altura. Aliás, na figurinha, né, desenhada originalmente, a altura era isso aqui. Então, a altura era o x. Aqui a gente tinha x mais 10. Vamos lá considerar como sendo largura ou comprimento, tanto faz. E aqui a gente vai chamar de 2x, certo? Então, vamos dizer que aqui é o comprimento da nossa caixa de sapato, do nosso paralelepípedo, aqui é a largura e aqui é a altura. Se eu quero o volume deste paralelepípedo, então eu vou pegar 2x, vou multiplicar por x mais 10 e depois vou multiplicar por x. Finalmente aqui multiplicando por x. Eu vou ter então como volume desse paralelepípedo, vamos lá, vamos aplicar uma distributiva aqui, 2x vezes x, que dá 2x ao quadrado, beleza? 2x vezes mais 10, que vai dar mais 20x. Como a gente ainda tem uma multiplicação ali, então vamos colocar isso aqui dentro de um parênteses, né? Porque tudo isso vai ter que ser multiplicado por x. Vamos fazer isso aqui. E aí, resposta final aqui então, é só aplicar a distributiva de novo. Agora vai ficar 2x ao cubo. Lembra? Quando você pega x ao quadrado e multiplica ali por x, aqui nesse x a gente tem um expoente 1, então tem que somar os expoentes. Por isso que dá 2x ao cubo. E 20x vezes x, que vai dar um total aí de 20x ao quadrado. Galera, isso aqui é o volume do paralelepípedo. Só que o que a gente quer é o volume do poliedro obtido depois que foi retirado 4 cubos unitários, certo? Vamos pensar nesse cubo aqui, né? Esse cubo unitário. Cubo unitário, então, é porque a aresta aqui mede 1, a aresta mede 1, a aresta mede 1. E para calcular o volume de um cubo, a gente lembra muito bem que é só pegar a aresta elevada ao cubo. Na verdade, é só pegar de novo comprimento, largura e altura, né? Só que é tudo igual, por isso que vai dar 1 elevado ao cubo aí, 1 vezes 1 vezes 1. E é 1, né? Isso, o recorte de um cubo. Como a gente tem 4 cubos aqui sendo recortados, então a nossa conta final vai ficar assim, ó. Volume do paralelepípedo menos 4 vezes o volume de um cubo. Volume do paralelepípedo a gente acabou de ver que é 2x ao cubo mais 20x ao quadrado. 2x ao cubo mais 20x elevado ao quadrado. Menos 4 vezes... Quanto que deu o volume de um cubo aqui? Deu 1, né? 4 vezes 1 é 4. Então, a gente nem precisa perder tempo com isso aqui, não. Vai dar menos 4. Olha aí, então, essa expressão que surgiu resolvendo esse problema aí de pegar um bloco e recortar cantos nesse bloco. Galera, isso aqui também é o que a gente vai estar chamando de polinômio. Beleza? Mais um exemplo aqui de polinômio, que agora a gente vai tentar definir melhor ainda. Nosso livro define polinômio assim. Um polinômio na variável complexa x é uma expressão dada por, olha que beleza,
E aí você pode até questionar, né? Poxa, mas a gente acabou de resolver um problema onde 2x ao cubo mais 20x ao quadrado menos 4 era um exemplo de polinômio. Agora você vem com isso aí, professor? Espera aí, ué. Tá bem mais esquisita essa expressão do que a de cima. Bom, galera, é porque a gente tem que entender que nessa expressão aí, o AN, o AN-1, o A2, o A1, o A0, é o que a gente chama de coeficientes do polinômio. Coeficientes do polinômio são esses números complexos. Números complexos porque pode ser qualquer número que a gente conhece nesse momento. São os números que acompanham a variável x. Então, quando a gente olha, por exemplo, ali, esse A2 vezes x ao quadrado, o A2 nada mais é do que o 20 ali, ó. Beleza? Quando a gente tem ali aquele menos 4 sem a variável x acompanhando ele, seria esse A0, beleza? Então é só fazer uma comparação que a gente vai ver, por exemplo, que não tem ali o A1 aparecendo, porque lá naquela nossa expressão não apareceu um número acompanhado da variável x sem expoente. Então é só comparar que você vai ver que tem a ver sim. Ah, mas e esse AN vezes x elevado a n? Bom, é porque esse polinômio poderia ter mais termos aqui para frente, né? A gente poderia ter aqui um, sei lá, 2x à décima. Poderia ter aqui um, sei lá, x elevado à 12ª. Polinômios vão ter aí vários formatos. A gente está aqui trabalhando com de grau 3, de grau 2, porque estamos falando aí de volume, de área. Mas há situações aí com polinômios de grau maior. A gente agora vai ver que esse expoente aqui indica para a gente o grau do polinômio, beleza? Então, essa expressão, por mais estranha que seja, ela é sim a forma geral para se escrever polinômios. O que eu preciso destacar é que isso aqui são os coeficientes, o último aqui, inclusive, com nome especial, é de coeficiente independente. No caso do nosso exemplo, quem seria o coeficiente independente? O menos 4, beleza? Outra coisa importante é observar que sempre o expoente é um número natural. Olha aqui, é 3, é 2, é 0. Se eu quiser, inclusive, vir aqui escrever 4x elevado a 0, eu posso. Beleza? Expoentes das variáveis, da variável x aí, sempre números naturais. A gente também costuma chamar essas parcelas aqui do polinômio de termos do polinômio. Beleza? É um outro nome que pode se dar aí. Outro detalhe importante que precisamos destacar é o grau, né? Como eu já havia antecipado, o grau do polinômio nada mais é do que o número natural igual ao maior expoente de x. Então, olha para a variável x aqui. Quem é que tem o maior expoente? Está aqui, ó. Então, eu vou dizer que o grau é 3, certo? O pessoal pode vir com um pega e colocar 0x à quinta, né? Se eu colocasse isso aqui, o grau seria 5? Não, porque aqui ó, esse 0 vai zerar todo esse termo, beleza? Então é importante que seja o expoente da variável x, mas que essa variável x não esteja acompanhada de um coeficiente zero, beleza? Então nesse caso aqui, 2x ao cubo mais 20x ao quadrado menos 4, eu diria que é um polinômio de grau 3. Se eu inventar qualquer coisa ali acompanhada de 0 com um x maior, né? 0x à quarta, eu posso dizer que é um polinômio de grau 4? Não, nesse caso não, porque continuaria sendo de grau 3, já que isso aqui sumiria. Ó. 0 multiplicando o x à quarta faria o x à quarta sumir. E a variável x, claro, ela pode assumir qualquer valor complexo aí, né? A gente achou essa expressão lá para aquele volume do paralelepípedo. E lembre-se que essa expressão pode ser usada para qualquer valor de x maior do que 1 lá, né? A gente viu lá até a definição que o x tinha que ser maior que 1, então você poderia colocar qualquer valor de x. Isso aqui seria uma expressão que representava lá o volume para qualquer poliedro variando valores de x, por isso a gente chamava o x aí de variável complexa. Olha que beleza, então, definiçãozinha boa do que é o polinômio, certo? E aí a gente pode até ver mais alguns exemplos, né? Tá aqui um exemplo de polinômio de grau 3, pode observar lá que realmente
A variável x com maior expoente é essa daqui, e não está acompanhada de coeficiente zero, beleza? O coeficiente dela é 4, então de grau 3, esse aqui de grau 2, inclusive olha que legal, a gente tem o 2i aqui, né, que é um número imaginário puro, como coeficiente do x ao quadrado. Aqui nesse x aqui o coeficiente seria 1, o termo independente seria menos 2, vamos lá, vamos destacando tudo que acabamos de ver. Polinômio de grau 1. Por que, professor, de grau 1? Se não tem expoente, vamos colocar 1, né? Não vamos colocar 0 não, hein? Cuidado. Se não tem expoente, mas apareceu a letra, então o expoente é 1. Por isso, polinômio de grau 1. Se a gente perguntar quem é o coeficiente desse x aqui, é 1, beleza? Também é 1 que aparece ali antes. Menos 7, por incrível que pareça, também é um polinômio. E é de grau 0. Afinal de contas, a gente pode escrever ele assim, ó. Pode vir cá e colocar um x elevado a 0 multiplicando o menos 7. Beleza? X elevado a 0 a gente sabe que dá 1, né? Menos 7 vezes 1. Aliás, x elevado a 0 dá 1 e menos 7 vezes 1 daria menos 7. Beleza? Então, quando você tiver um número 3 e perguntar, é um polinômio? Sim. Qual é o grau dele? Grau 0. Olha que beleza. Polinômio de grau 6, polinômio de grau 5, tranquilo demais. Beleza? Grau do polinômio aí é só olhar para a variável x de maior expoente. Precisamos também destacar, galera, que esta variável com maior expoente tem esse coeficiente acompanhando ela e a gente vai passar a chamar ele de coeficiente dominante, beleza? Então, quando te pedir quem é o coeficiente dominante, é aquele que acompanha a variável de maior expoente ali. No caso, se ele não for um zero, né? Lembrando que o zero sempre vai anular aí o termo, beleza? Então, coeficiente dominante aqui seria o 2i, coeficiente dominante aqui seria o 1, coeficiente dominante aqui seria o próprio menos 7, não é isso? Aqui também seria 1, aqui o coeficiente dominante seria menos 1/6, então tá aí mais um elemento importante no estudo aí de polinômios. Olha que beleza. Bom, importante destacar aqui, galera, que quando eu tenho uma expressão desse tipo, que a gente chamava anteriormente de função polinomial do primeiro grau, ou então quando a gente tinha uma desse tipo, e aí chamava de função polinomial do terceiro grau, essa daqui também que é bem famosa, né? Função polinomial do segundo grau. Lembra que a gente chamava isso aí sempre de função polinomial? É importante destacar que agora a gente vai estar tratando polinômio e função polinomial como a mesma coisa, beleza? Então, se você olha uma expressão como essa daqui, você pode falar que é um polinômio do primeiro grau ou uma função polinomial de primeiro grau, né? Ah, mas por que de primeiro grau? Olha lá, grau não é esse expoente que acompanha aqui a variável x, e é o maior expoente que eu tenho aqui, porque o outro seria x elevado a 0. Aqui a gente fala de segundo grau, porque realmente, olha lá, o expoente 2 é o maior expoente natural aí, né? Porque aqui seria 1, aqui seria x elevado a 0, se eu quisesse colocar. Polinômio de grau 3, ou então função polinomial do terceiro grau, certo? Fica definido aí, então, que esse tipo de expressão aqui agora, a gente pode chamar de função polinomial ou simplesmente polinômio. A gente vai estar usando indistintamente aí os termos polinômio ou função polinomial. Bem importante destacar isso aqui para vocês, certo? Até mesmo porque a gente vai usar polinômios para estar revisando essas funçõezinhas aí. Funções bem famosas na matemática. De primeiro, de segundo e de terceiro graus. Beleza? Pessoal, um tipo de polinômio que é importante a gente destacar é o polinômio nulo. A gente vai ver que o polinômio nulo é aquele que possui todos os coeficientes iguais a zero. Bem tranquilo, né? Pelo fato de possuir todos os coeficientes iguais a zero, a gente não define o grau de um polinômio nulo, certo? É importante destacar isso aí. Polinômio nulo é aquele que tem todos os coeficientes iguais a zero. Vai ser útil para a resolução de alguns problemas, nós veremos isso aí. Também é importante lembrar o que é valor numérico de um polinômio, né? Vamos pensar aí nessa função polinomial do terceiro grau, desse polinômio de grau 3 aí. O que seria calcular o valor numérico dele? Nada mais, nada menos do que adotar valores complexos aí para essa variável x. Se eu adotar, por exemplo, um x igual a, sei lá, 2,
qual que será o valor numérico desta função polinomial, deste polinômio, quando x for igual a 2. Conta bem tranquila, né? Vai lá, p de 2 igual a 2 que multiplica 2 ao cubo. Olha lá o x sendo substituído aí por 2. Continuando, mais 2 ao quadrado, menos 3 que multiplica 2. Então, nosso valor numérico aí, quando x é igual a 2, ficaria 2 vezes 8, 2 ao cubo, não é isso? Mais 4, menos 6. P de 2, teríamos 16 mais 4 menos 6, que resulta em, vamos lá, 16 mais 4, 20, tira 6, 14. Esse seria o valor numérico deste polinômio quando x é igual a 2. Só que lembre-se, esse x, a gente falou agora que pode assumir qualquer valor complexo, beleza? Então, vamos imaginar aqui um número do tipo, sei lá, vamos pensar aqui no número i, número imaginário i. Suponhamos que agora o x vale i. É um número complexo, não é? Então, vou calcular o p de i. Ficaria 2 que multiplica i elevado ao cubo, mais i elevado ao quadrado, menos 3 que multiplica o i. Vamos pensar no i ao cubo aqui no canto? Lembra que i ao cubo, na verdade, vale menos i. Daquelas potências de i que estudamos, i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado ao quadrado, i elevado ao cubo. A gente lembra que i elevado a 0 era 1, i elevado a 1 é i ao quadrado é menos 1 e i ao cubo era menos i. Então, beleza. Vamos voltar aqui, então, para calcular o nosso p de i. Ficaria 2 que multiplica menos i, né? Esse mais i ao quadrado, então a gente pode substituir por menos 1. Mais menos 1 vira menos 1. E no final aqui, 3 vezes i vai ter que continuar 3 vezes i. Vai continuar 3i. Para fechar, então, p de i, o valor numérico deste polinômio quando x vale i, vai dar menos 2i. Vamos jogar esse menos 3i aqui para junto, né? Vai ficar menos 3i, menos 1. Juntando os termos semelhantes, nós teríamos menos 5i, menos 1. Ou também podemos escrever, né, menos 1, menos 5i, que é um número complexo de parte real menos 1 e parte imaginária igual a menos 5. Beleza? Tá aí, então, bem tranquila essa história de valor numérico. Valor numérico de um polinômio. Muito bom. Pessoal, quando a gente estudou as funções polinomiais, nós vimos que elas possuem raízes, né? Lá na função do segundo grau, a função quadrática, a gente até utilizava lá a fórmula de Bhaskara para encontrar o x1 e o x2, a raiz 1 e a raiz 2. Nos polinômios também a gente vai continuar falando de raiz, hein? Se a gente pensar num número complexo qualquer aí, né? Alfa pertence a complexo, é um número complexo qualquer. A gente vai dizer que alfa é a raiz do polinômio px, se o p de alfa der 0. Beleza? A gente lembra disso mesmo. O que era a raiz de uma função, né? Era aquele valor que zerava a função. Você ia lá e colocava 0 no lugar do f de x. E isso aqui vai continuar. Qual que é o valor que zera esta função? Você pode, inclusive, sei lá, calcular aqui de cabeça, né? Vamos pensar em uma das raízes deste polinômio, um número que zere esta função, um número alfa pertencente aos complexos. Alfa ficou bem feio aqui, hein? Vamos lá melhorar, professor. Alfa pertencente aos complexos. Vamos pensar no número 1. O número 1 ele pertence aos complexos. Será que ele é raiz do polinômio? Será que ele zera este polinômio? Vamos lá, vamos testar? Vai ficar 2 que multiplica 1 ao cubo. Então, vou colocar aqui 2 vezes 1 ao cubo, mais 1 ao quadrado, menos 3 que multiplica 1. Beleza. Se a gente fizer essa conta, ela tem que dar 0 dos dois lados, hein? Então, daria 2 aqui, mais 1, menos 3. Opa!
Zerou, hein? 2 mais 1 é 3 menos 3 é 0. Então, eu vou dizer que neste polinômio aqui, no caso, uma das raízes dele é o x valendo 1. Beleza? Aí eu posso ir por tentativa de descobrir as outras? Claro que pode. Mas também existem as técnicas que já vimos, né, para resolver esse tipo de função e descobrir essas raízes aí. Inclusive, uma técnica boa aqui, né, para esse caso, já que eu estou querendo simplesmente igualá-la a zero, não é isso? Esse p de x aqui, a gente vai chamar ele de zero. A gente pode vir cá e colocar um fator em evidência aqui, ó, ficaria x que multiplica 2x ao quadrado mais x menos 3 igual a zero. E aí, nesse caso aqui de cara, a gente já vai descobrir outra raiz. Ó. X multiplicando um valor para resultar em zero. E aí, que valor é esse? Zero, hein? Esse x aqui tem que valer zero. Zero vezes qualquer coisa que der aqui, não vai zerar? Então, quer dizer que já achei outra raiz desse polinômio. Eu achei que x igual a zero, além de x igual a 1, é raiz do polinômio. Para encontrar a outra, né, basta resolver essa equação de segundo grau aqui, ó, já que ela também tem que ser considerada zero para resultar em zero aqui. Ó. Então, você vai lá, resolve, né, 2x ao quadrado mais x menos 3 igual a zero. E aí vamos descobrir, inclusive, uma das raízes aqui a gente já sabe, é o x valendo 1, só falta descobrir a outra. E aí, a gente pode fazer o que aqui para facilitar a nossa vida? Calcular um delta, né, rapidinho ali. Nosso delta ali vai dar b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes a vezes c, 4 vezes 2, que é 8, vezes 3, que é 24, fazendo jogo de sinal aí, né? Delta igual a 25. Lembra da fórmula resolutiva? Pega lá o menos b, mais ou menos a raiz do delta, divide por 2 vezes a, que vai dar 4, e aí eu vou ter o nosso x1 e o nosso x2. Vamos, inclusive, já chamar isso aqui de x3, então, que era a outra raiz que a gente já havia descoberto, valendo zero. Então, nós teríamos, nesse caso ali, o x1 dando o resultado 1, que já estava ali, né? Então, esse aqui é o nosso x1. O nosso x2, que era o que estava faltando aqui nessa coleção de raízes, vai dar quanto? Menos 1 com menos 5. Vamos lá, menos 1 com menos 5 é menos 6. Menos 6 sobre 4, que se simplificarmos por 2 e por 2, teremos menos 3 meios. Quer dizer, então, professor, que se eu jogar menos 3 meios aqui no lugar do x, o resultado vai ser zero? Com certeza. Façam aí que vocês verificarão. E polinômios idênticos, galera, polinômios iguais, são aqueles, né? Se a gente considerar, por exemplo, dois polinômios f e g aí, são aqueles onde o valor numérico aí de ambos coincidir. Você adota qualquer valor de x aí para ambos, certo? E esses valores numéricos dos polinômios vão coincidir. Então, quando isso acontecer, a gente, claro, óbvio, vai ter polinômios idênticos. Polinômios idênticos são aqueles cujo valor numérico de ambos dá um resultado exatamente igual para qualquer valor de x que a gente adotar aí, beleza? Mais um item importante aí de polinômios. Pessoal, caminhando para o fim da nossa videoaula, vamos voltar lá na página 200 com este problema aí, que vai nos ajudar a entender aí a soma, a subtração, a multiplicação e até a divisão de polinômios. Quando é que a gente opera polinômios? Olha esta situação, problema. Observe o poliedro seguinte, e aí temos as dimensões aí dele, né? X mais 3 aqui, x mais 1 aqui, x, vamos já olhando para essas dimensões. Pede-se para escrever a expressão algébrica, ou seja, o polinômio ali, que representa o volume dele e a área total dele, beleza? A gente inicialmente tinha falado sobre área, depois a gente falou sobre o volume. Esse exercício está relacionando os dois temas aí, tranquilo? Vamos fazer uma limpeza aqui da tela para facilitar a nossa vida. Vamos pensar só no volume por enquanto. Vamos concentrar no cálculo do volume. E detalhe, né? Este poliedro aqui, ele não é um poliedro conhecido.
A gente conhece cubo, conhece paralelepípedo, né? A famosa caixa de sapato aí. Então, acho que o bom é fazer o seguinte, repartir este nosso poliedro aqui em duas partes. Porque aí eu vou ter dois paralelepípedos, beleza? Eu vou ter o de cá, que eu vou chamar de paralelepípedo 1, e eu vou ter o de cá, que eu vou chamar de paralelepípedo 2. E aí vamos calcular o volume 1, né? Vamos calcular também o volume 2, e no final, o volume total, vamos dizer assim, colocar até aqui debaixo, né? O volume total do poliedro seria a soma do volume 1 mais o volume 2. E aí, lembra como que calcula volume de um paralelepípedo? Fizemos esse cálculo agorinha. Pega o comprimento vezes a largura vezes a altura, não é isso? Do mesmo jeito aqui, comprimento vezes a largura vezes a altura. Vamos lá, olhando para o nosso poliedro 1, para o paralelepípedo 1. Qual é a medida do comprimento dele? Eu vou até apagar aqui para ficar mais claro que esta medida x mais 1 que está aqui em cima, ela também está aqui. Isso aqui também mede x mais 1 e aqui também mede x mais 1. Ó. Então, eu posso dizer que o comprimento aqui é x mais 1, beleza? Este outro segmento aqui, que é importante, ou este aqui também, né? Seria a largura. Basta eu olhar para cá. Ó. Você vai ver que se isso aqui mede x mais 1, então ali também mede x mais 1. Seria a nossa largura. Comprimento x mais 1, largura x mais 1. Só está faltando então descobrir essa altura aqui. Ó. Quanto que mede essa altura? Presta atenção que aqui mede x, então eu posso projetar para lá, já tenho x de medida. Agora fica faltando essa segunda parte aqui embaixo. Olha lá o x aqui. Se mede x ali, mede x aqui, mede x aqui, e é a segunda parte que a gente estava precisando. Então, na verdade, a altura aqui seria... Essa medida aqui seria x mais x, seria 2x, né? Beleza, então vamos lá, vamos substituir naquela fórmula do volume do paralelepípedo. O comprimento é x mais 1, a largura também é x mais 1 e a altura é 2x. Se a gente fizer essa conta, vamos lá, o volume do paralelepípedo 1, vamos aplicar uma distributiva aqui. Eu vou ter a resposta dentro de um parênteses, porque ainda vai ter que multiplicar por 2x de novo. Então, vamos lá, x vezes x, que dá x ao quadrado, x vezes 1, que dá x. Fazendo aqui embaixo agora, vai dar mais x, mais 1, volume 1. Vamos aplicar a distributiva de novo agora, né? Multiplicando todo mundo ali por 2x. E aí a gente vai ter... x ao quadrado vezes 2x. 2x ao cubo, professor. X vezes 2x. 2x ao quadrado. X vezes 2x de novo. 2x ao quadrado. E por último, mais 2x. Dá para juntar esses termos semelhantes aqui, né? 2x ao cubo não tem ninguém semelhante a ele. 2x não tem ninguém semelhante a ele. Então, o que a gente vai fazer aqui é ter como resposta final 2x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 2x. Vocês estão percebendo que a gente está fazendo uma soma de polinômios para encontrar um polinômio final. Um polinômio aí que é final, claro, para esta conta, né? Porque agora a gente tem ainda o volume 2 para calcular. Beleza? Então, aqui, por enquanto, a gente descobriu que aquela primeira parte lá do poliedro tem essa expressão aí para o volume. Agora, vamos ver a segunda parte, né? E aí, aqui é importante observar o seguinte, esse x mais 3 que estava aqui, ele era a medida de todo esse segmento aqui, ó. Isso aqui tudo media x mais 3. Agora, a gente tem que ignorar esse x mais 3. A gente tem que imaginar que ele não existe mais. Eu vou parar e pensar quanto que mede aquele restante ali do segmento. Tudo era x mais 3, né? De fora a fora era x mais 3. Esse pedaço aqui
eu estou vendo que ele mede x mais 1. Então, x mais 3 tira x mais 1, sobra 2, né? Afinal de contas, se eu fizer x mais 1 mais 2, vai dar o x mais 3. Esse é o comprimento. Aqui eu tenho a largura. Aqui eu tenho a altura. Pronto, hein? Vamos calcular esse volume até com essa cor verde aqui para diferenciar. Fica 2 vezes x mais 1 vezes x. Então, eu vou ter como volume 2. Vamos aplicar a distributiva. 2x mais 2, isso dentro de um parênteses, porque está tudo multiplicando o x. E o nosso volume 2, aplicando a distributiva de novo, 2x ao cubo. 2x ao cubo não, né? 2x ao quadrado. Vocês concordam? 2x vezes x é 2x ao quadrado. E 2x e 2 vezes x nada mais é do que 2x. Este aqui é o volume 2. Só que lembra que a gente tem que somar ainda esses volumes, hein? O volume total aqui é o volume 1, que deu aquela expressão lá, ó, 2x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 2x. Isso aqui é o volume 1. Somando agora com o volume 2 que a gente acabou de encontrar como 2x ao quadrado, mais 2x. Olha o que eu estou fazendo aqui, galera. Eu estou pegando um polinômio de grau 3 e somando com um polinômio de grau 2. Estão percebendo isso? Nesse caso, a gente soma os termos semelhantes. A gente já viu isso no ensino fundamental. 2x ao cubo não tem ninguém semelhante a ele, então copia. Continua 2x ao cubo. Este 4x ao quadrado, eu consigo somar ele com 2x ao quadrado. Então, somando, eu acho 6x ao quadrado. Concordam? E para fechar aí, eu tenho 2x somando aqui com o semelhante dele, que é o 2x. Num total aí de 4x. E agora sim eu tenho o polinômio final, a expressão algébrica final, me dando o volume, hein? Por enquanto eu calculei só o volume deste poliedro. Que beleza! Então, para calcular a área, a gente vai ter que apagar isso daqui, né? E começar do zero. Vamos imaginar novamente aqui a nossa situação. Vamos, inclusive, devolver o x mais 3 para cá, que era a medida de todo esse segmento aqui, ó. Não vamos fazer essa confusão. Galera, e aí na área também, vamos deixar essa figura quebrada. Vamos deixar ela quebrada e vamos olhar para os retângulos das faces, né? Vamos, por exemplo, olhar para esse retângulo aqui, ó. Vou pegar outra cor para ficar bem destacado aí. Vamos pegar aqui um laranja. Este retângulo aqui, ó, vamos olhar para ele inicialmente. Inclusive, a gente já tinha anteriormente definido que este segmento aqui estava medindo x mais 1, que era a mesma medida daquele lá de cima, beleza? Esse x mais 3 aí teria que sumir, para daí a gente ter, vou pegar uma outra cor aqui, a gente ter essa continuação aqui valendo 2, né? Esse trecho aqui valendo 2. Então, vamos devolver essas medidas aqui. Bom, então, do lado de lá, vamos voltar com laranja. Aqui eu tenho um retângulo que mede x mais 1 por 2x. Essa medida também a gente já tinha observado que ela é 2x anteriormente. Esse retângulo aqui, então, é um retângulo de base x mais 1 e de altura 2x. Concordam? E aí, para descobrir a área dele, vamos calcular ela aqui no canto. A área, vamos chamar do retângulo 1, área 1. Essa área 1, a gente vai fazer 2x vezes x mais 1. Beleza? 2x vezes x, 2x vezes 1, eu vou chegar na resposta 2x ao quadrado mais 2x. Tranquilo demais, né? Só que prestem atenção, hein? Esta área deste retângulo é idêntica à área daquele retângulo lá atrás. Ó. Tem uma face lá atrás, hein? Não se esqueçam. Então, na verdade, essa área que a gente acabou de descobrir, ela vai ser dobrada. Vamos chamar então aqui de área 1 dobrada. Vamos chamar de 2 vezes a área 1. E aí, dobrando aquilo lá, né?
nós teremos 4x ao quadrado mais 4x. Galera, cuidado, isso aqui que eu acabei de descobrir é um polinômio, mas que representa só a área deste retângulo da frente aqui e daquele retângulo lá do fundo. Ainda tem vários retângulos aqui pela frente, hein? Vamos até isolar isso daqui para não fazer confusão. Então, isso aqui foi só uma área que encontramos. Como eu já destaquei aqui de verde essa linha, então vamos olhar para essa face aqui agora, ó. Essa face aqui da frente. Quanto que mede a base dela? Vamos chamar ela de área 2. Ela mede 2 de comprimento por x de altura, concordam? Então, 2x, né? A área 2, 2x. Só que, de novo, ela está dobrada. Por que, professor, que ela está dobrada? Porque lá atrás também tem um retângulo com a mesma área dela. Então, já vamos indicar isso aqui. 2 vezes a área 2, que vai me dar a expressão 4x. A área 2 deu 2x. Eu estou dobrando ela, então vai dar 4x. Esse é um outro polinômio que está representando mais duas faces. Eu já achei a área de 4 faces. Vamos olhar para outro par de faces aí, beleza? Tá bom olhar para esses pares de faces congruentes, não tá? Então vamos olhar para essa aqui agora, ó, a de cima. Aqui é o comprimento dela, aqui é a largura dela. Essa largura aqui, que óbvio, mede x mais 1. Beleza? Só olhar, é a mesma medida dessa daqui. E se eu pegar esse 2 e jogar ali para cima, então eu já tenho também este comprimento aqui, né? Então faz lá, ó, 2 vezes x mais 1. Vamos chamar de área 3. 2 que multiplica x mais 1. Se eu aplicar aí a distributiva para esta área 3, vou fazer aqui na frente mesmo para ganhar espaço. Vai dar 2x mais 2. Pergunta, essa área que eu estou calculando aqui, ela tem alguma que é idêntica a ela? E aí? Tem, é aquela lá de baixo, ó. Beleza? Então, essa daqui também vai ser dobrada. Eu vou de novo fazer 2 vezes a área 3. Dobrando aquilo ali, dará 4x mais 4. Olha que beleza! Mais um polinômio representando a área de mais duas faces. Ainda faltam faces. Calma aí, respira fundo. Vamos pegar aqui um azul. Temos aqui x mais 1. Aqui também mede x mais 1. Por quê? É só comparar com essa daqui, ó. Beleza? Projeta ela aqui, depois projeta para cá, projeta para cima. É daí que a gente percebe que lá em cima também mede x mais 1. Então, vamos indicar isso daqui. Também mede x mais 1. X mais 1 vezes x mais 1, que a gente vai estar chamando aqui de área 4. X mais 1, que multiplica x mais 1. Aplicando a distributiva, né? Eu vou ter x ao quadrado mais 2x mais 1. Pode fazer aí que você vai ver que vai dar isso. Tem outra igual? Vamos observar bem? Lá embaixo, não é? Essas duas são faces com a mesma área, vamos dizer assim. Então, vou colocar 2 vezes a área 4. Dobrando aquilo ali, vai dar 2x ao quadrado, mais 4x, mais 2. Mais um polinômio, galera, indicando mais outro par de faces. E não acaba, hein? Presta atenção que ainda tem face. Vou ter que pegar outra cor aqui agora. Vamos de preto aqui agora. Bom, tá faltando essa face aqui, ó. Esta face lateral. Concordam que tá faltando ela? Então vamos nela, porque não tem nenhuma outra que é equivalente a ela, que tem a mesma área dela. Vamos concentrar só nela, então. Vamos chamá-la de área 5. Colocar aqui área 5. Quanto que mede aqui? Nessa base, é só olhar aqui, ó, x mais 1. Então, a gente vai ter x mais 1 multiplicando 2x. Concorda? Eu vou olhar para cá, ó. Beleza, x mais 1 multiplicando 2x. Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso.
E aí nós teremos como área 5, 2x ao quadrado mais 2x. Outra, que agora não precisa nem ser dobrada, né? Porque é só ela que tem aquele formato. Pegar mais uma tinta aqui para descobrir agora essa área aqui, ó. Esta face. Vou pintar ela aqui para a gente visualizar. E aí? Ela mede x aqui de altura, né? Já está aqui do ladinho. E x mais 1 de base. Vamos chamar ela de área 6. Área 6. Então, eu vou pegar x vezes x mais 1, ou x mais 1 vezes x, resultando em x ao quadrado mais x. E para fechar, vamos ver se sobrou tinta aqui, né? Para tanta face, vamos ter que pegar um azul aqui mesmo. Para fechar é essa daqui, ó. Certo? Que mede x por x mais 1. É a mesma medida que a gente acabou de calcular da área 6, né? Então, já vou colocar que a área 7 também é x ao quadrado mais x. Olha que beleza, hein? A área 7 significa que são 7 faces aí, é porque a gente quebrou, né, em vários pedaços aí, não significa que são 7 faces, não. Teve áreas que a gente dobrou, mas o que eu preciso agora, galera, para achar a área total, é somar todas estas áreas, todos esses polinômios. Mas o detalhe é que a gente só soma termos semelhantes. Então, vamos lá, vamos olhar para essa daqui, ó. É 4x ao quadrado. Onde é que tem x ao quadrado de novo? Aqui não tem, concordam? Aqui também não tem. Temos aqui, ó, 2x ao quadrado, temos aqui também 2x ao quadrado. Aqui tem 2x ao quadrado, aqui tem 2x ao quadrado. Aqui também tem x ao quadrado. E aqui também tem x ao quadrado. Então, vamos somar. 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais o 4 lá em cima, deu 10x elevado ao quadrado. Olha que beleza, eu estou somando polinômios, hein? Agora vamos somar os elementos x, os termos aí acompanhando a variável x. Então, eu tenho 4x aqui, mais 4x, 8x, mais 4x aqui, 12x, mais 4x, 16x, 18x, 19x, 20x. Então, 10x ao quadrado, mais 20x. E agora vamos para os números sem variável x, né? Na primeira não tem. A primeira só tinha coeficiente com variável x. Também não temos. Aqui já tem um 4, ó. Então, vou somar 4 mais 2, que é 6, e só, né? Pronto. Olha que tranquilidade aí, né? Tô brincando, claro que não foi tranquilo. Aqui a gente teve que operar vários polinômios aí, seja multiplicando, seja somando, mas operamos polinômios. Aqui justifica o cálculo operacional de polinômios. Uma situação, um problema que justifica aí a operação com polinômios. Beleza? Então tá aí mais um probleminha resolvido. Bem extenso, mas chegamos lá. Pessoal, e é isso. A gente então tem que definir que dá para operar polinômios, seja adicionando, subtraindo, multiplicando e dividindo, dentro de situações problemas. Beleza? Mas vamos aqui pontuar um a um para ficar claro. Como é que eu adiciono, por exemplo, né, o polinômio aqui f de x, representado por essa expressão, com o polinômio g de x, representado por essa expressão. Anteriormente, a gente viu situações aí fazendo essa soma, mas aqui vamos fazer um exemplo mais seco, sem situação, problema, para ficar claro de vez que o que eu faço aqui é olhar para os termos semelhantes na hora de somar, igual 4x ao quadrado. Tem algum termo semelhante a ele lá no g de x? Não tem. Então, a gente só repete. 4x ao quadrado. Agora, se eu pegar o menos 5x, tem um termo semelhante ali, ó, é o x. Então, juntando menos 5x com o x, vou ter menos 4x. Concorda? E o 6, que é o termo independente, com o menos 8. Fechando aí no menos 2. Pronto. Está aí, então, a adição de polinômios. Vimos ela aplicada na situação problema. E aqui a gente está vendo um exemplo mais simples para facilitar a nossa interpretação. Adicionar polinômios nada mais é do que pegar os termos semelhantes,
e somar os seus coeficientes numéricos, conservando aí a variável com expoente. Beleza? Vamos lá, vamos subtrair agora então. Vamos pensar agora que o que eu quero é pegar este polinômio menos este. Vou até escrever 4x ao quadrado menos 5x mais 6 para subtrair x menos 8. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui, né? 4x ao quadrado. Olhando aqui, não tem ninguém semelhante a ele. Então, a gente só conserva. Continua 4x ao quadrado. Menos 5x menos x. Cuidado com isso aqui agora, hein? Menos 5x menos x. Então, vai dar menos 6x. E para fechar, 6 menos menos 8, galera. Olha isso aqui, hein? Menos e menos ali vai virar mais. Então, vai virar 6 mais 8, que resulta em 14. Tá aí, subtração também de polinômios. Operação bem tranquila. Outra tranquila é a multiplicação, né? Se eu quiser multiplicar esses dois, é só aplicar a distributiva, né? 4x ao quadrado menos 5x mais 6, que multiplica x menos 8. Se eu aplicar a distributiva, então esse 4x ao quadrado vai multiplicar o x e vai multiplicar o menos 8. Vamos lá, vamos ver o que vai dar? Vai resultar em 4x ao cubo menos 32x ao quadrado. Concordam? Agora a gente tem que multiplicar o menos 5x pelos dois também, ó. Menos 5x multiplicando o x, menos 5x multiplicando o menos 8. Então, eu vou ter menos 5x ao quadrado mais 40x. E, finalmente, 6 vezes x e 6 vezes menos 8, que vai dar 6x, que vai dar 48. Vamos juntar os termos semelhantes aqui, que dá para juntar. O 4x ao cubo não tem ninguém semelhante a ele, então continua. Esses dois são semelhantes, esses dois são semelhantes, é só somar os coeficientes, né? Então, eu vou ter menos 37x ao quadrado. Aqui, o que eu vou ter? Mais 46x menos 48. Tá aí, um polinômio resultante da multiplicação de outros dois polinômios. Eu peguei um polinômio de grau 2, multipliquei um polinômio de grau 1 e o resultado foi um polinômio de grau 3, que é esse aqui do final, onde o coeficiente dominante dele é 4, onde o termo independente dele é menos 48. Vamos esquecer disso aí não, hein? Beleza. E a última operação, claro, é a de divisão, que nem por isso é a mais difícil ou a menos importante. O que eu quero aqui é pegar 4x ao quadrado menos 5x mais 6 e dividir por x menos 8. Vamos lembrar do algoritmo da divisão, né? A gente lembra que, por exemplo, para dividir 120, sei lá, por 4, como é que a gente faz essa divisão? Lembra? Pensa num número aqui, que multiplicado por 4, resulta em 12 ali para começar a nossa conta, né? E aí eu ia ver que seria 3. 3 vezes 4 dá 12, sobra nada, desce 0, vai 0 e pronto. Era assim o algoritmo da divisão. Aqui também vai seguir o mesmo raciocínio, galera. A gente tem que pensar aqui num número, ou numa letra, ou numa expressão, num polinômio, que multiplica o x menos 8 e vai anulando, digamos assim, aquele polinômio que está ali no dividendo. Lembra? Que aqui é o dividendo, aqui é o divisor, aqui é o quociente, e a gente tem ainda o resto no final, que pode ser 0, quando a divisão é exata. Era assim que a gente fazia uma divisão, né? Dividendo por divisor resulta no quociente e sobra um resto. Beleza? E é esse raciocínio que a gente vai usar aqui, ó. Para isso, olha a dica que a gente usa. 4x ao quadrado tem que sumir ali, né? A gente vai ter que subtrair alguma coisa ali para anular aquele 4x ao quadrado. Então, pega aqui este primeiro polinômio e olha para o termo de maior expoente. Então, no caso ali, o termo de maior expoente é o 4x ao quadrado.
E aqui neste outro polinômio, quem é o termo de maior expoente? É óbvio que é o x menos 8. Aliás, é óbvio que é o x, só o x. Então, eu vou pegar e dividir o termo de maior expoente do dividendo pelo termo de maior expoente do nosso divisor, que no caso é x. 4x ao quadrado dividido por x, lembra como é que a gente faz essa divisão? Pega 4 e divide por 1, né? Aqui tem 1, vai dar 4. X ao quadrado dividido por x vai dar x. E é esse número que eu vou colocar aqui então, no nosso quociente, para poder multiplicar e começar a fazer os cancelamentos ali do dividendo. Vamos lá, em 4x multiplicado por x. Não é assim que a gente fazia a conta de divisão, no algoritmo da divisão? 4x vezes x, já vou colocar aqui, ó, vai dar 4x ao quadrado. E 4x vezes menos 8, quanto que vai dar? Vai dar menos 32x. Deixa eu escrever isso aqui. Vamos tentar melhorar esse 3. Menos 32x. Beleza? Não tem mais ninguém para multiplicar. Se a gente quiser completar só com um zero aqui para facilitar a nossa vida, porque agora a gente vai subtrair, ó, igual a gente fazia na nossa divisão. Vou relembrar aqui, ó. 135 dividido por 2. Como é que eu faço isso? Lembra? Pensa num número que multiplicado por 2 resulta em 13 ou perto de 13. Estou usando o mesmo raciocínio. Então, a gente poderia chutar um 6. 6 vezes 2 daria 12. E aí a gente não subtraía? Vou fazer essa subtração ali também. Subtraindo aqui, 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado, vai zerar, né? Não precisa nem colocar nada. E menos 5x menos 32x. Ó. Menos aqui e menos aqui. Vou até escrever isso aqui no canto. Ó. Menos 5x menos 32x. Então, eu vou ter menos 5x mais 32x, que vai resultar aqui num 27x positivo. Concordam? 27x positivo aqui é a resposta. Agora aqui vamos ver, mais 6 subtraindo o zero. 6 subtraindo o zero. Vai dar 6, né? Opa, acabou, professor? Não. Não, porque o resto aqui ó, tem que dar um grau menor do que o divisor ou tem que dar resto zero. Se der um grau menor ou o resto zero, beleza? Então, não acabou ainda. O que eu vou fazer para pegar e continuar essa conta é simplesmente pensar num número que multiplicado por x menos 8 vai anular aquilo ali. Tranquilo? É tranquilo. Então, vamos de novo pegar lá aquela história lá. Pega aqui o termo de maior com a variável x de maior expoente e divide pelo termo com a variável x de maior expoente. Então, ali no caso, a gente ia pegar o 27x, que é o termo deste polinômio com a variável de maior expoente, é ele, e vou dividir por x. Por que x? Porque aqui é o termo da variável x de maior expoente. Dividindo, quanto é que vai dar isso aqui, hein? 27x por x. X cancela com x, né? Dá 27. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um mais 27. Mais 27 vezes x vai dar exatamente 27x. E está chegando onde a gente queria, hein? 27x. 27 vezes menos 8. Cuidado com essa conta. Vamos fazer ela aqui no canto, ó. 8 vezes 27. 8 vezes 7, 56. Vão 5. 8 vezes 2, 16. Com 5, 21. Então, isso aqui deu menos 216. Que subtraindo vai dar 0x, né? 27x menos 27x vai dar 0x, não precisa nem colocar. 6 menos 216. Então, vai dar 6 mais 216, que resta 222. O resto aqui, ele já tem grau menor, não tem? É um grau menor do que o nosso divisor. Por que, professor, que o grau ali do resto é menor? Porque o grau dele é zero. Posso pensar que é 222x elevado a zero. Bom,
se restou esse 222 aqui com um grau menor do que o divisor, então esse aqui é um polinômio resto que a gente chama. Vai chamar ele de R de x. É o polinômio do resto. Beleza? Esse aqui é o polinômio do divisor, que a gente chama de dx. Esse aqui é o polinômio do dividendo, que a gente chama de dzão x. E o nosso quociente, que era o que a gente estava procurando, é o qx. Olha que beleza. Este é o quociente, esse é o resto da divisão, o divisor que foi dado e o dividendo que foi dado. Se você lembrar que num algoritmo da divisão a gente tem aquela relação que diz que dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto, a gente pode até escrever essa relação aqui para tirar uma prova real depois. A gente vai ter que verificar que o dzão x, o dividendo, é igual ao divisor, o polinômio do divisor, vezes o polinômio do quociente, mais o polinômio do resto. Se esses valores satisfazerem esta nossa relaçãozinha aqui, é porque a conta ficou certa. Ufa, né? Eu sei que deve estar até quase pegando fogo a cabeça aí, mas é matemática, galera. Hora ou outra a gente tem que ralar muito aí mesmo com as contas. Beleza? Bom, então a gente termina por hoje, porque já falamos demais, né? A gente apresentou essa expressãozinha aí, que é o polinômio, certo? E todas as consequências que surgem a partir dessa expressão aí, beleza? Então é isso, agora é pegar a nossa lista de exercício, colocar a mão na massa, resolver bastante questão para poder clarear ainda mais todos os conceitos relacionados a polinômio. E qualquer dúvida, como sempre, galera, é só chamar lá no WhatsApp. Muito obrigado e até a próxima aula.